uma parte flexível, uma parte metálica. Rompe aqui, pé subcutâneo. É um procedimento que dói mesmo. Viu, né? Faz uma trepanação aqui para acessar o espaço craniano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula prática de AVE hemorrágico. E aqui a gente está com um paciente que acabou de chegar na nossa unidade com hemorragia subaracnoide. Diante de uma síndrome cerebrovascular, você sabe que a primeira coisa que você faz é uma TC para afastar sangramento. Se você vê sangramento, você pode estar diante de uma hemorragia subaracnoide ou de uma hemorragia intraparenquimatosa. Isso tudo a gente entrou em detalhes na aula teórica. Nesse caso, é uma paciente que acabou de chegar com uma hemorragia subaracnoide. Nosso método, você já sabe o que você tem que fazer, início, meio e fim. E aqui a gente vai mostrar a prática com um paciente real que acabou de chegar. Mas, diante de qualquer paciente grave ou potencialmente grave, e você sabe que um paciente com AVE hemorrágico é um paciente grave, você faz um MOV mais HGT. Monitoriza o paciente para ver sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio, porque tudo isso você sabe que vai alimentar a sua fórmula do DO2, que é o seu principal objetivo diante de qualquer paciente grave, garantir o DO2. Depois que você já tem esses sinais vitais na sua mão, você vai fazer a avaliação primária, ABCDE, para que você corrija o que mata mais rápido. O paciente neurológico, muitas das vezes o problema vai estar no D, mas cursando com alterações que podem fazer com que ele seja entubado precocemente, podem fazer com que você tenha que fazer procedimentos bem mais rápido e perigosos, que você possivelmente pode ter medo, mas durante esse curso a gente vai minar essas suas inseguranças para você ter um plantão mais tranquilo. Fez o ABCDE e essa paciente aqui está com via aérea pérvia, está tendo boas trocas gasosas. No C de controle hemodinâmico, ela está hipertensa, mas justifica pela doença de base dela, a gente vai discutir um pouco disso. No D, neurológico, é uma paciente que chegou confusa, agitada, inclusive a gente fez um controle de agitação, ela está dormindo agora, mas a gente vai mostrar o que a gente pode fazer no D para melhorar o prognóstico dela, tá? No E, a gente faz uma exposição e exames complementares. Qual exame não pode faltar em um contexto de um paciente grave, em uma admissão inicial? Eletro, raio-x e gasometria. O eletro e a gasometria, principalmente para esse paciente neurológico, também é mandatório. Depois que fez MOV mais HGT, o ABCDE, vamos para o nosso método: diagnóstico, prognóstico e tratamento. Tudo isso a gente já abordou na nossa aula teórica. Como que faz o diagnóstico de uma AVE hemorrágica, como que estabelece o prognóstico, o tratamento. Tratamento focando em prescrição, que vai aparecer na sua tela, a prescrição sugerida de um paciente com hemorragia subaracnoide e procedimentos. Mas vamos passar aqui rapidamente o que é importante. É uma paciente que há um dia começou com uma dor de cabeça bastante intensa, uma confusão mental. Começou também, é uma paciente que há um dia começou com uma dor de cabeça intensa, uma certa agitação, tontura, náusea, vômito e foi para o pronto-socorro. Então essa paciente, hoje pela manhã, ela acordou com uma dor de cabeça bastante intensa, associada a tontura, náusea, vômito e uma certa agitação. Foi no pronto-socorro, o médico plantonista viu que aquilo poderia ser algo mais sério e pediu uma tomografia. Olha só a tomografia dessa paciente. Depois você só tira aqui a logo do hospital, tá dando? Então na tomografia da paciente, a gente vê áreas aqui mais branquinhas, né? Porque o sangue na tomografia fica branco. Uma tomografia sem contraste, em que a gente vê sangramento entre os sulcos e fissuras. Veja que não tem um tumor de sangue, não tem uma bola branca no parênquima, o que é sugestivo de hemorragia subaracnoide. Então, sangue entre sulcos e fissuras, tá? Mais uma vez aqui sangramento. E na classificação de Fisher 3, tá? Classificação de Fisher é uma escala prognóstica para o AVE hemorrágica, hemorragia subaracnoide, em que tem Fisher 1, ausência de sangue, Fisher 2, um sangue de espessura menor que 1 milímetro, Fisher 3, um sangue de espessura maior que 1 milímetro e Fisher 4, já com coágulos intraparenquimatosos em um ventrículo. Então, pela tomografia, a gente sabe que é um Fisher 3, é uma paciente grave. No eletrocardiograma também, já que nos exames iniciais dela, vou mostrar aqui para vocês, nós vemos onda U, olha aqui, ó, em V2 fica bem claro, onda P, complexo QRS, onda T,
e depois da onda T, uma outra onda que é a onda U. Uma onda U, ela denota uma repolarização ventricular, principalmente dos músculos papilares. É uma alteração comum em distúrbios eletrolíticos, como na hipocalemia, mas é uma alteração eletrocardiográfica. E o que eu te chamo a atenção porque 70 a 90% dos pacientes com hemorragia subaracnoide vão ter alteração eletrocardiográfica. Essa paciente até agora, ela leu o livro. Associado a isso, gasometria também nesse perfil de paciente é muito importante porque vai denotar prognóstico. Hemorragia subaracnoide é uma doença sistêmica, tá? Apesar de ser um sangramento na cabeça, eu preciso manter um controle hemodinâmico metabólico muito refinado para um paciente grave. Então eu tenho que manter um adequado suporte de oxigênio, tá? Isso aqui é uma gasometria venosa, então não vou usar aqui o PO2 e o CO2 para avaliar gases, mas está saturando bem, sem desconforto respiratório, sem oxigênio suplementar. Mas tem que manter o oxigênio bem. PAM, controle de sangramento aqui, controle pressórico, é muito importante, porque se essa paciente é bastante hipertensa, ela sangra mais. Se tiver hipotensa, tem hipofluxo cerebral, uma vez que pressão de perfusão cerebral é igual a PAM menos pique. Então a gente vai até abaixar um pouco aqui a pressão artificialmente para manter uma PAM menor que 130, mas maior do que 70, tá? Eu quero manter uma hipertensão para essa paciente, uma sistólica de 180, eu vou estar satisfeito. Acima de 200, ela vai estar sangrando mais, então eu não quero isso, tá? Então lembra, diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Fatores de epidemiologia, leva em consideração que é a doença dos 50 anos de idade, 50% vão morrer em 30 dias e 50% vão ter sequelas após o evento, então é uma doença muito grave. Fator de risco, lembra principalmente de hipertensão arterial, que é o caso dessa paciente. Lembra também do uso de trombolítico, do uso de anticoagulantes e do uso de aspirina, que eu vou ter que reverter esse sangramento se for por causa de medicamentos. E lembra também de coagulopatias, tá? Nos fatores de risco. Quadro clínico. Lembra que 90% desses pacientes vão estar hipertensos na admissão. Lembra que até 60% mais ou menos vão ter piora neurológica, ou seja, um paciente que chega de um jeito e piora no nível neurológico. 50% vão evoluir com rebaixamento do nível de consciência, 49% vai ter vômito associado, 6% vai ter convulsão. Então, fique de olho porque principalmente hipertensão é algo que chama muita atenção no AVE hemorrágico. Exames complementares, a tomografia sem contraste é o padrão ouro, nível de evidência 1A, com sensibilidade altíssima. Se eu tiver uma alta suspeição clínica de que seja AVE hemorrágico, mas não tiver sangramento, tem que fazer a punção licórica para ver um líquido xantocrômico, tá? E também continuar a investigação com angiotomografia, angiorressonância ou angiografia, que é o padrão ouro, é invasivo, mas eu já posso fazer a terapia ad hoc, que é a terapia para ver onde está a lesão e já tratar. Uma vez que as principais etiologias do AVE hemorrágico, da hemorragia subaracnoide, é a etiologia aneurismática. Muito provavelmente é o caso dela, mas lembrar também de trauma e de malformação anterovenosa. Prognóstico, mais uma vez, escala de Fischer, essa paciente tem um Fischer 3, então paciente grave. Escala clínica, que é a escala de Hunt, vai aparecer na sua tela. Essa paciente tem uma mortalidade de 18,8%, já que ela está confusa, sonolenta, tá? E, posteriormente, o tratamento. Na sua prescrição, tem que ter nimodipino, 40mg em 6 em 6 horas por 21 dias para evitar um vasoespasmo sintomático, uma isquemia cerebral tardia. Eu tenho que ter um controle pressórico adequado, tenho que manter esse paciente euvolêmico, tem que suspender ou reverter a anticoagulação. Muito obrigado, conhecimento liberto. Desculpa te atrapalhar nesse vídeo, mas eu preciso te falar isso agora. Você vai me agradecer se essa mensagem for para você. Se você está assistindo esse vídeo, você está comprometido em conhecimento salvador de vidas. Eu quero te deixar aqui uma oportunidade de vivenciar isso na prática. Deixei um link fixado na descrição para que você conheça mais sobre nossas formações práticas. Skin the Game, seu paciente não é um boneco. Clica no link para saber mais. O primeiro passo na função arterial é fazer a degerminação. A gente passa uma clorexidina degermante, a gente vai pegar a artéria radial, né? A anatomia da artéria radial, a gente deixa o paciente de acupuntura horizontal dorsal. Aí, para quem está indicado monitorização de pressão arterial invasiva? Vocês falaram as duas principais, né? Vamos refinar aqui. Primeiro, paciente que está usando droga vasoativa. Mas quem? Todo mundo? Liguei 1 ml de 9. Vou precisar de fazer uma monitorização invasiva? Não necessariamente. Então, use droga vasoativa quando
Eu estou principalmente com um paciente que está progredindo droga vasoativa ou com um paciente que está com dose muito alta. Mas é bem racional esse pensamento, porque se eu estou usando uma droga que está agindo no vaso, eu quero de alguma forma que aquele vaso modele a minha pressão arterial, eu quero ela mais fidedigna possível. Então o uso de droga vasoativa com certeza é uma ponderação que a gente tem que fazer quando vai pensar em fazer uma monitorização invasiva de pressão arterial. Gasometria arterial realmente é um procedimento bem doloroso. Quando eu tenho indicação de colher mais de 3 gasometrias arteriais ao longo de 24 horas, eu já tenho indicação de pegar a linha arterial, que é uma forma de eu coletar uma gaso sem ter que ficar furando o paciente toda hora, né? Já que é um procedimento bem doloroso. Então aqui a gente faz com um abocate, que tem uma parte flexível, uma parte metálica. Aí com o bisel voltado para cima, na angulação de 30 a 45 graus, a gente vai, que é um procedimento muito delicado. É um dos únicos aqui que você fica realmente emborcado para sentir aqui, ó, o pulso do paciente. Rompe aqui, pé subcutâneo. É um procedimento que dói mesmo. Viu, né? Sangue arterial. Pode soltar. Pode soltar? Pode. Cateterizamos aqui a artéria radial, né? A gente já vê ali a linha no monitor. E aí como é que é o passo a passo aqui? Abocate, quando funciona, introduz a parte flexível, tira a parte metálica, depois liga aqui no circuito que tem um soro, transdutor e tudo mais. Beleza? A gente vai dar um pontinho aqui para fixar. Pessoal, então colocamos aqui um catéter em artéria radial, esse abocate aqui 18, verdinho. A parte flexível está dentro da artéria. Aqui a gente liga um conector e a pressão do sangue vai batendo em uma coluna de água que está em todo esse circuito. Vai ser captada aqui pelo transdutor, tem que estar a nível do coração, e vai para o monitor para dar aquele numerozinho vermelho com aquela linha. Então o transdutor tem que estar pressurizado de forma correta, na bolsa pressórica, com soro, nos níveis aqui adequados, que a gente regula por esse aparelho, e tendo como explicação física para a linha arterial a pulsação da sístole numa coluna de água que é feita aqui no circuito. Com essa seringa aqui, eu posso fechar o sistema da paciente, fechar o sistema do soro ou de uma seringa que habitualmente eu uso para coletar a gasometria com bastante facilidade, né? Depois trocar o introdutor em cima do guia de troca, para estar no lugar certo. Então faz o seguinte, antes disso, faz a vertebralzinha, não tem nada basilar. Dois em calma. Destacador, Rafa, agora eu quero só mola helical, tá? Quero só mola helical, uma 2 helical. Agora só mola helical. pode sacar? Pode sacar. Separa 2, 4, 2, 3 ou 2, 2 pra gente. Você tem mola 1,5? Tem. Então uma 2, 3 e depois
Você fala 2, 3 e 2, 2. 1, 2, 3, 2, 2. É. Tá bom, vamos sacar isso também. Feito. Pessoal, acabamos de acompanhar então uma embolização de aneurisma em artéria comunicante anterior em uma paciente que está com hemorragia subaracnoide de origem aneurismática, Fisher 3, escala de Hunt-Hess 3. Então, bem legal acompanhar esse procedimento na prática para salvar mais uma vida. Valeu! Esse é o osso do crânio, que é onde a gente perfura, a gente faz uma trepanação aqui para acessar o espaço intracraniano. Aí para entrar com o catéter, a gente fura os cortes para permitir a entrada dele sem machucar. Tá aí, coroa? Nylon aí. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.